Está começando mais um vídeo aqui do canal De Frente para a Luz. Eu sou o Luke, muito prazer, caso você não me conheça, eu sou catequista da Igreja Católica, de Crisma de Jovens, e hoje eu vim aqui ensinar vocês, ou mostrar, ou de repente tirar algumas dúvidas sobre como rezar o Santo Terço, que faz parte do rosário que a gente reza. Mas se por acaso você já sabe rezar o terço, fica por aqui que eu vou falar 5 curiosidades em volta ali da relação do terço, da história do terço. Então assim, alguma informação nova você vai ter durante esse vídeo. Então fica aqui até o final, se inscreve no canal, deixa seu like. Então vamos lá, né? Eu vou começar aqui para ensinar vocês a rezar o terço. E eu vou tentar ensinar de uma forma simples, uma forma fácil de aprender, mas lembrando que você só vai pegar mesmo se você rezar. Então, terminou esse vídeo? Reza um terço, só pra ver se você aprendeu, e aí começa a rezar de vez em quando ali, se conseguir todos os dias melhor ainda, mas se não, reza uma vez ou outra ali que você vai pegar a prática, você vai aprender, vai começar a rezar tranquilamente. Então, esse aqui é o terço, aliás, Dedi, se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado, eu amo esse terço e não largo mais, já usei ele bastante. Esse terço é novo, porque os meus tinham quebrado, e aí eu aproveitei esse novinho terço bonitinho, para poder vir aqui mostrar para vocês como é que se reza. Temos normalmente não, quase, sempre praticamente, né, nos terços temos uma cruz na ponta, temos uma bolinha, depois temos 3 bolinhas, depois mais uma. Essa quinta bolinha aqui, ela nem sempre é uma bolinha, às vezes é um símbolo, alguma coisa assim, às vezes não tem. Às vezes ela pula direto para cá, para uma divisória um pouco maior, porque eu já tive terços assim. Mas ela tem a mesma função, eu já vou chegar lá. E aí depois temos 5 divisões de 10 bolinhas pequenas cada uma, e no meio delas uma bolinha, às vezes é uma bolinha um pouco maior, às vezes é do mesmo tamanho, mas é um pouquinho separada, dá pra ver? Ó, as bolinhas aqui juntinhas, aí tem uma separada e depois tem outras juntinhas de novo. Dá pra ver a diferença, né? Eu tremo um pouquinho, é normal. Então, temos no total aqui de 50 bolinhas pequenas e 5 das grandes, isso só nessa parte aqui, nessa parte circular. Este é o Santo Terço. Cada pedaço de 10 bolinhas a gente chama de mistério. Então, um terço a gente reza 5 mistérios. Só que também tem um outro tipo de mistério, que são os 4 tipos de terços que a gente reza para poder montar totalmente o rosário. Então tem os mistérios gozosos, mistérios dolorosos, mistérios luminosos e mistérios gloriosos. Temos esses 4 tipos de mistério, mas quando a gente fala de mistério dentro do terço, é um conjunto de 10 bolinhas mais uma bolinha grande, certo? Então, agora que eu apresentei para vocês o terço, como é que se reza? A gente inicia sempre, é claro, com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a partir daí estamos iniciando a nossa reza do terço. A gente começa, sempre que você estiver rezando um pedaço da cruz, você fica segurando ela para você não se perder. Você pode rezar o terço sem o terço? Pode. O que pode atrapalhar um pouquinho é você se perder nas contas e tal, mas eu vou ensinar uma tática aqui até o final desse vídeo para você rezar quando não tiver com terço também. Mas então a gente começa aqui segurando na cruz, depois que fez o sinal, a gente começa por aqui rezando um creio, ou credo, que é o nome da oração, que é creio em Deus Pai Todo-Poderoso e tudo mais. É a oração que você reza na cruz. Passou daqui, você reza um Pai Nosso, que é na primeira bolinha que tem logo depois da cruz, e depois nas 3 mais juntinhas que tem, a gente reza 3 Ave Marias, que é uma Ave Maria do Pai, uma Ave Maria do Filho e uma Ave Maria do Espírito Santo. Então a gente reza essas 3 primeiras, e aí quando chega aqui, nessa bolinha que às vezes não tem, às vezes pode vir direto pra cá, esse aqui é o Glória que a gente faz, que é o Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É o Glória, né, a oração do Glória que a gente faz nessa parte aqui, e a partir daí a gente começa os mistérios dentro do terço. Cada dia da semana tem uma oração, um mistério diferente. Lembra que eu falei? Tem os mistérios gozosos, mistérios dolorosos, mistérios gloriosos, mistérios luminosos. Na segunda-feira e no sábado você reza os mistérios gozosos. Na terça-feira e na sexta você reza os mistérios dolorosos. Na quarta-feira e no domingo você reza os mistérios gloriosos. E só na quinta-feira, que só tem um dia da semana que foi o que sobrou, você reza os mistérios luminosos. Os primeiros que a gente reza, que são os gozosos, é o início da vida de Jesus, que é o nascimento dele, a apresentação dele no templo e tudo mais. Os dolorosos é as dores de Jesus Cristo, que é quando ele foi entregue, quando ele foi pego pelos bandidos lá, quando ele foi flagelado, a coroa de espinhos, a morte, carregando a cruz até o Calvário, e a morte de Jesus. No mistérios gloriosos é depois quando Jesus vem em sua glória, depois da ressurreição, que é justamente a ressurreição de Jesus, a ascensão dele aos céus, o envio do Espírito Santo, a assunção de Maria, a coroação de Maria. E aí, na quinta-feira, temos os mistérios luminosos, que foi acrescentado depois, que é uma das curiosidades que eu já vou falar para vocês. Os mistérios luminosos são outros 5 momentos marcantes da vida de Jesus Cristo, que, por exemplo, é o batismo de Jesus, a instituição da Eucaristia, não nessa ordem, tá? Mas o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, a transfiguração de Jesus e o anúncio do reino de Deus convidando a conversão. Então, são momentos da vida de Jesus Cristo que a gente reza a cada dia da semana. Então, vamos supor que seja aqui os mistérios gloriosos, que são os que eu mais gosto de rezar. Todos são muito importantes, têm a mesma importância, mas vamos pelos gloriosos só para poder colocar vocês no contexto para ficar mais fácil. Então, a gente rezou o Creio, rezou o Pai Nosso e as 3 Ave Marias e o Glória.
e aí a gente vai começar o primeiro mistério. Aí a gente tem 5 mistérios dentro do mistério. Então, no primeiro mistério, que é a primeira casinha de 10 orações, de 10 Ave-Marias, né, eu cheguei lá, tô dando spoiler. Então, nesse primeiro mistério, a gente vai contemplar a ressurreição de Jesus Cristo. Então, a gente inicia ainda aqui, ainda nesse ícone maior, a gente reza o Pai Nosso. Então, a gente sempre começa o mistério do terço com o Pai Nosso. Rezou o Pai Nosso, vai rezar 10 Ave-Marias, que são 10 bolinhas que tem aqui. Terminou os 10 Ave-Marias, aí você reza o Glória de novo, e aí tem algumas coisas que a gente pode acrescentar, como, por exemplo, a jaculatória, que a gente fala... Jesus, manso e humilde de coração, fazendo o nosso coração semelhante ao vosso. Tem algumas frases, algumas coisas que a gente pode pôr. Tem alguns pedidos de intercessão de alguns santos que a gente pode colocar também, como chegou no final do mistério, a gente pode pedir Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Então a gente pode colocar no final de cada um desses mistérios. É opcional, não é obrigatório. Em alguns momentos também, quando eu já tive momentos de rezar terço com os jovens da igreja, às vezes a gente coloca uma música também, normalmente alguém tá com violão, uma música cristã, ao final de cada um dos mistérios também, o que fica muito legal. Então, tem essas opções, mas a obrigação é o Pai Nosso, as 10 Ave-Marias e o Glória. Terminou o Glória, aí a gente começa o segundo mistério e assim vai até o final do terço. Só que antes de continuar a explicação de como rezar o terço, porque ainda tem mais algumas coisas para serem faladas, eu já falo que a primeira curiosidade é que o Ave Maria que a gente reza hoje, ele começou a ser rezado só lá para os anos 600, 600 anos depois de todos os acontecimentos. Só que, na verdade, foi só a primeira parte que a gente fala. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o vosso ventre, Jesus. Essa primeira parte começou a ser rezada lá para os anos 600. E aí a segunda parte da Ave Maria, ela foi inclusa lá pelo século VIII, quase 200 anos depois, que foi mais ou menos a época também da criação do terço. E aí foi acrescentada a segunda parte, que é Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então o Ave Maria, ele foi feito em 2 partes e juntado para chegar no que conhecemos como é hoje. Agora, continuando aqui, então, paramos no segundo mistério. Ainda falando dos mistérios gloriosos que a gente tem, então no segundo mistério a gente contempla a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Então a gente reza mais um Pai Nosso, reza 10 Ave Marias, reza o Glória. O Glória, você pode ver que ele não tem bolinha, porque essa bolinha é do Pai Nosso. Às vezes tem uns terços que tem uma coisinha aqui, mas normalmente você vai encontrar assim. Então terminou, fica com a mão aqui no meio, porque já aconteceu comigo de eu fazer o Glória aqui, e quando eu vou rezar o Pai Nosso, eu rezo aqui. E aí automaticamente eu rezo um Ave Maria menos sem querer. Às vezes eu percebo, às vezes não. Então sempre que eu lembro disso, eu faço o Glória segurando aqui, no meio, no final do mistério e no começo do próximo, eu seguro aqui, faço Glória, faço as jaculatórias, faço as frases que tenho que fazer, que eu quero fazer naquele momento, e aí depois eu vou pro próximo mistério. Mas antes de continuar, mais uma curiosidade. Bom, a segunda curiosidade é que é o seguinte, né? A gente sabe que temos os 4 terços, os 4 mistérios que eu falei pra vocês. Quando reza os 4, a gente reza o Rosário, que é como a gente conhece. Só que o Rosário, lá no início da criação dele, ele era conhecido como Saltério dos Leigos. Por que que era isso? Porque os sacerdotes e a galera da igreja, eles tinham uma oração chamada de saltério, que eles rezavam todos os 150 salmos da Bíblia. Só que tinham os leigos que eles não sabiam, eles não tinham conhecimento dos salmos e eles não sabiam ler. Só que eles sabiam as orações mais simples, que era o Pai Nosso, né, as que a gente reza normalmente. Então, como eles não sabiam os 150 salmos, para poder rezar o saltério, eles rezavam 150 Pai Nossos. Então, o saltério dos leigos era feito dessa forma. Mas aí o tempo foi passando e foram criados outros saltérios para leigos, que já tinham 150 Pai Nossos, fizeram 150 Ave Marias, fizeram um de 150 louvores em honra a Jesus e fizeram um outro também de 150 louvores em honra a Maria. Então tiveram todos esses saltérios aí para os leigos que não sabiam todos os salmos. Mas aí, ali pelo ano de 1365 mais ou menos, todos esses saltérios dos Pai Nossos, da Ave Maria e tal, todos esses mais simples, todos eles foram combinados e divididos em 15 dezenas para ser rezados em 3 partes diferentes. E aí, alguns anos depois, ali por 1500 mais ou menos, foram inclusos também nesses saltérios algumas partes, algumas meditações de partes da vida de Jesus Cristo. E aí foi incluso em cada um, e assim foram criados os mistérios, e com os mistérios foi criado o rosário e os terços no modelo que a gente conhece hoje. Mas você deve estar se perguntando, como assim foi dividido em 3 partes? Não são 4 terços que reza? Calma que eu já vou chegar lá. Agora vamos continuar aqui então. Rezamos já 2 mistérios, certo? Os 2 mistérios gloriosos. Agora vamos pro terceiro. Começa igual, né? Aqui eu só estou segurando vocês para poder dar mais curiosidade. Então, o terceiro mistério começando com o Pai Nosso, mais 10 Ave Marias, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jaculatórias, intercessão de santos e tudo mais. E aí a gente começa o quarto mistério, que também é igual. Pai Nosso, 10 Ave Marias, glória ao Pai, e jaculatórias e tudo mais.
e no quinto mistério. Existe um costume entre nós católicos, principalmente quando a gente reza em grupo, que quando a gente vai rezar o primeiro mistério, todos rezamos em pé. Não é obrigatório, mas é um costume. E que é uma forma de respeito e tal, mas tem pessoas que pode ser que tenha algum problema de físico, que não consegue ficar muito tempo em pé. Tem pessoas que ficam inquietas em pé, preferem ficar sentado, não tem problema. Então assim, o primeiro mistério é rezado em pé e o último, o quinto, é rezado de joelhos. De novo, não é uma obrigação, é um costume que às vezes a gente faz, às vezes não. E aí chegou no quinto mistério, rezou o Pai Nosso, rezou os 10 Ave Marias, o Glória, as jaculatórias e tudo mais. E ainda tem mais algumas coisas para poder finalizar o texto, mas antes eu vou falar mais uma curiosidade. Só que essa curiosidade ela acaba se ligando à curiosidade anterior, que é o seguinte: a gente chama isso de terço porque ele é um terço de rosário. Lembra que eu falei que quando o rosário foi montado com 150, foi dividido em 15 dezenas para ser rezado em 3 partes? Então, você reza uma parte de 3, você reza um terço da oração. Então, a gente passou a chamar isso aqui de um terço de rosário. E aí, quando a gente rezava um terço dos mistérios gozosos, um terço dos mistérios dolorosos e um terço dos mistérios gloriosos, a gente rezava todo um rosário completo. Só que como essa curiosidade está muito ligada à anterior, então vou falar a quarta curiosidade que eu trago aqui para vocês, que é mais ou menos sobre isso também, só que é como é que isso se tornou 4 terços. Isso foi feito em 2002 com o Papa João Paulo II. Ele instituiu a criação do quarto mistério, que são os mistérios luminosos, que narram alguns momentos da vida pública de Jesus Cristo. Então isso foi incluso no terço. Então hoje quando a gente reza todas essas orações, a gente não reza mais um terço de rosário, a gente reza um quarto de rosário, porque agora o rosário é dividido em 4 partes. Agora são 200 orações, 200 Ave Marias que a gente reza. Só que não dá pra mudar o nome de um negócio que existe há séculos, né? Como é que eles... vou ali rezar um quarto. Fica estranho, não fica? Então a gente continua ainda chamando de terço pelo carinho, pelo costume, pela tradição, mas na verdade agora a gente reza um quarto de terço. E é por isso que são 4 mistérios que formam todo o rosário. E ainda tenho mais uma curiosidade bem legal sobre tudo isso, mas eu vou deixar mais pro final do vídeo, porque agora vamos terminar o terço. Então, recapitulando para você que chegou até aqui. Rezou, fez o sinal da cruz, rezou o creio, rezou o Pai Nosso, 3 Ave Marias e o Glória. Deixa eu deixar mais pertinho aqui, para ficar mais fácil. Fez o sinal da cruz, rezou o creio, rezou o Pai Nosso na primeira bolinha, rezou os 3 Ave Marias, que vem logo depois, e rezou o Glória nesse momento. Aí é que a gente reza um Pai Nosso, 10 Ave Marias foi o primeiro mistério. Segundo mistério, um Pai Nosso, 10 Ave Marias e o Glória, não pode esquecer. Terceiro mistério, um Pai Nosso, 10 Ave Marias e o Glória e as coisas que quiser acrescentar. Quarto mistério, um Pai Nosso, 10 Ave Marias, o Glória e as coisas. E o último mistério, o quinto Pai Nosso, 10 Ave Marias, o Glória e tudo mais. E aí quando a gente chegou no final, rezou tudo, aí tem a finalização do nosso terço, que é rezar um Salve Rainha. A gente pode colocar uma frasezinha também que tem antes do Salve Rainha, uma pequena meditação ali, não é obrigatório, de novo, já rezei, já vi em vários lugares rezando sem isso, mas também tem uma frasezinha que às vezes a gente coloca, que é: infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais, dignai-vos agora e para sempre, tomai-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos alegrar, vos saudamos com uma Salve Rainha. E aí sim, a gente inicia a oração do Salve Rainha, que é um pouco mais difícil porque não está no costume do dia a dia do católico que não reza o terço. A gente raramente reza isso numa missa ou num grupo de jovens, então é um pouco mais difícil. Mas assim, do mesmo jeito que eu decorei essa frase que eu acabei de falar, do mesmo jeito que eu aprendi a oração do Salve Rainha, foi rezando o terço o tempo todo. Uma dica para você, se quiser rezar e tiver em dúvida, tem um aplicativo chamado Católico Orante, que lá tem toda a oração do terço, tem todo certinho como é que faz, tem todas essas frases que te ajudam, ou se você pesquisar no Google também você encontra, caso você se esqueça. Mas no início do terço a gente tem uma outra coisa que a gente pode acrescentar também, parecido com esse textinho do antes do Salve Rainha, tem um textinho padrão, entre aspas, que a gente pode pôr antes de começar a rezar o terço. Por quê? A gente pode rezar o terço com algumas intenções. Então no início do terço, depois que fez o sinal da cruz, antes de fazer o creio, a gente pode falar Divino Jesus, eu vos ofereço esse terço que irei rezar, meditando nos mistérios de nossa redenção. Concedei-nos os convívios necessários para bem rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências dessa santa devoção. Ofereço também particularmente, e aí a gente sempre orienta, quando a gente está falando dessa frase, a rezar pela igreja, rezar pelo Papa Francisco, rezar pelo Papa Emérito Bento XVI, rezar pelo bispo da sua diocese, rezar pelo padre da sua paróquia, porque eles precisam das nossas orações o tempo todo. Então é sempre bom a gente incluir eles também nas orações do nosso terço. Mas a gente pode falar também, ofereço particularmente ao Santíssimo Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, em expiação dos pecados e a conversão dos pecadores. E aí também pode oferecer, como eu disse, o Papa, a igreja e tudo mais, e aí pode colocar intenções pessoais. Eu quero oferecer a saúde do meu pai, eu quero oferecer a vida da minha mãe, eu quero oferecer em ação de graças, para agradecer alguma coisa, em ação de graças
por alguma coisa que aconteceu na minha vida ou na vida de alguém. Então a gente pode colocar intenções antes de iniciar a oração do terço. Então tem esses pequenos detalhes sobre o Santo Terço também. Então voltando lá, a gente rezou o Salve Rainha, aí acabou. Aí é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo mais uma vez, e aí o Santo Terço se encerra. Então assim, é simples, parece que é demorado, esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas quanto mais você reza, mais fácil fica. Então pratique. A primeira vez que você rezar sozinho, você vai demorar uns 30, 35 minutos, pode ser que seja menos. Hoje eu rezo, se eu rezar sozinho, sem escutar música, sem nada, tranquilo, rezo tipo em 15 minutos. O que é 15 minutos? Não é nada, sabe? 15 minutos você pode parar ali, você não para às vezes pra assistir uma série de 45 minutos, uma série de comédia que é 20 minutos, usar o terço leva menos do que isso, então dá pra rezar. E agora eu vou fechar o vídeo com uma última curiosidade, que é o seguinte: ao longo da história, desde que a gente tem a nossa criação do terço principalmente, mas já aconteceu outras vezes, tivemos várias aparições de Nossa Senhora. A gente sabe disso. Se você não é católico e está assistindo esse vídeo até aqui pela curiosidade, você não precisa acreditar, né? Não precisa refutar também, ninguém está discutindo isso. Essa não é a discussão. Para nós católicos, nós acreditamos nessas aparições. Então, Maria apareceu para todos nós várias vezes, para todos nós não, para um grupo de pessoas, né? Eu nunca vi. Né? Algumas vezes dessas que ela apareceu, ela pediu pra gente rezar o Santo Terço. Ela falou que é a arma mais poderosa que a gente tem contra as coisas ruins do mundo. Então, é a nossa arma, sabe? Se tem uma arma que o católico pode usar, não é aquela arminha. É essa arma aqui que a gente pode usar, é a oração. E o terço é uma oração muito forte e muito poderosa, acreditem. Eu tive essa experiência recentemente, algumas vezes. Então, rezem o terço, de verdade. É uma oração que a própria Maria pediu pra gente rezar. E ela disse que cada Ave Maria rezada no terço é como se a gente oferecesse uma rosa pra ela. Olha que lindo. Um terço que você reza, você deu 50 rosas, você deu um buquê enorme para Nossa Senhora. Então, reze o terço, ele é muito importante, é a nossa arma, e quem disse isso foi a própria Maria, que é aquela que a gente reza nessa oração. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, e de verdade, pratica bastante. Se você vê que tá meio maçante, porque eu sei que no começo às vezes a gente demora um pouquinho para pegar o gosto para rezar o terço, mas tá um pouquinho maçante, reza com músicas no meio dos mistérios, procura no Spotify, terços gloriosos, terços luminosos, que tem uma oração lá e você pode ir acompanhando. Eu rezei várias vezes sem o terço, só escutando e acompanhando as orações e fazendo junto. E uma outra dica que eu falei que ia dar é que você tem 10 dedos nas mãos. Então se você não tem um terço na sua mão, tá na rua, mas quer rezar o terço, ou não tem em casa porque quebrou, você rezou um Pai Nosso. Rezou um Pai Nosso, agora começa a contar 10 Ave Marias. Vai rezando, terminou 10 Ave Marias, glória, as jaculatórias, próximo mistério, Pai Nosso e 10 Ave Marias de novo. Então dá pra você rezar o terço só com as mãos, nem precisa de um terço, olha só. Dá pra rezar o terço sem o terço, quem diria. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que você tenha aprendido, e me conta se você já rezou o terço, se você gosta, e se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo com todo mundo aí, com os grupos de católico, com seus amigos católicos, caso você não seja. Se você não for, reza o terço mesmo assim, pode ser que você sinta uma diferença na sua vida. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e logo logo tem mais. Obrigado por ter assistido até o final, fiquem com Deus e tchau!